Olá, tudo bem? Aqui é o professor Lázaro falando. Vamos para mais uma videoaula aí da disciplina Banco de Dados. Hoje vamos falar um pouquinho da teoria da normalização de dados, certo? O objetivo dessa aula é implementar técnicas para garantir a qualidade do projeto, mitigar redundâncias e evitar anomalias de atualização. Bem, vamos começar pela definição, né? O que é normalização? Normalização a gente pode definir como um processo formal de análise de esquemas de relação baseado em suas chaves e independências funcionais. O objetivo da normalização é minimizar a redundância e as anomalias, organizando as tabelas de maneira eficiente e flexível, e segue o princípio fundamental, que é um fato em um único lugar. Cada item de dado lógico deve ser armazenado em apenas um local no banco de dados. Então, a gente pode entender, baseado na definição, no objetivo e no princípio, que o objetivo da normalização é otimizar aquele banco que a gente implementou. E existe uma metodologia para isso, formal, né? Então, por isso que a gente chama de formas normais, tá? Vamos conhecer um pouquinho elas. A gente já conhece um pouco a primeira forma normal, a gente já viu, conhece um pouco dela na primeira aula síncrona, não é isso? Então, vamos entendê-la de maneira um pouco mais teórica agora. Problemas de projeto. E aí a gente começa um projeto falando de redundância excessiva. O que é redundância? Ocorre quando o mesmo fato é repetido necessariamente em diversos locais ou tuplas do banco de dados. Então a redundância não é apenas desperdício, ela é uma fonte ativa de erros e inconsistências, certo? E aí isso acarreta em desperdício de espaço, né? Armazenamento repetido das mesmas informações em múltiplas tuplas e inconsistências. Versões diferentes e conflitantes do mesmo dado surgem quando nem todas as cópias são atualizadas. Então, se você tem dado repetido, você, além de estar ocupando espaço desnecessário, você corre risco de atualizar em uma parte dos dados repetidos e em outra não, e isso gerar uma inconsistência. Bom, as anomalias de atualização, a gente tem três tipos, são a anomalia de inserção, que é a impossibilidade de inserir certos fatos sem a presença de outros. E um exemplo disso é não poder cadastrar um curso sem ter alunos matriculados. Então, quando você define seu banco de dados e há impedimentos acerca da inserção e esses impedimentos não deveriam existir, a gente tem uma anomalia de inserção. A gente tem também a anomalia de exclusão, que é a perda acidental de informações ao excluir o registro. Aí um exemplo, ao excluir o último aluno de um curso, os dados do próprio curso são perdidos. Não deveria, né? A gente deveria ter tudo segmentado para que isso não acontecesse. E a anomalia de alteração, que é a necessidade de alterar o mesmo dado em múltiplas linhas para manter a consistência do banco de dados, que é essa questão da repetição que eu comentei anteriormente. Então, um banco bem estruturado, ele não tem nenhuma dessas três anomalias, tá? A gente tem que tomar esse cuidado e evitar que essas anomalias aconteçam. E dependência funcional. O que é que a gente entende por dependência funcional, né? Primeiro, é importante definir a semântica. Um conjunto de atributos x determina funcionalmente o valor de y se, toda vez que duas tuplas concordarem no valor de x, elas obrigatoriamente concordarem no valor de y. E aí a gente tem dois papéis nessa dependência, que é x, que é o determinante, o lado que define, e y, que é o dependente, que é o lado que é determinado. Então isso que é dependência funcional, quando você tem tuplas que uma determina e a outra depende, certo? A dependência funcional é a ferramenta básica para analisar se o esquema de relação é bom ou ruim, tá? E aqui a gente tem a primeira forma normal, de forma definida agora, né, que é a atomicidade. Qual é a regra? Uma relação está na primeira forma normal se cada atributo em cada tupla contém exatamente um único valor. Ele é atômico, né, indivisível de seu domínio. O que a gente deve eliminar? Os atributos multivalorados. Aí, um exemplo, né? Múltiplos telefones em um campo e atributos compostos que agrupam essas informações distintas. Outro exemplo clássico que a gente tem que ficar de olho para colocar na primeira forma normal são atributos que envolvem endereço, certo?
E a ação que deve ser feita é remover atributos multivalorados para novas tabelas, relacionando-as com a chave primária da tabela original. Então, nesse caso aí dos telefones, né, em vários telefones em um campo só, você vai ter uma tabela para armazenar esses telefones e vai ter a chave primária da tabela original, atuando como chave estrangeira nessa nova tabela de telefone. Bom, a segunda forma normal, ela trabalha da seguinte forma: ela trabalha com o objetivo de confirmar a primeira forma normal. Então, há uma escalabilidade nas formas normais, né? Você não consegue colocar na segunda forma normal se não tiver na primeira forma normal. Essa é a primeira característica. Assim como sucessivamente vai acontecer novamente essa situação. A terceira forma normal você só coloca se tiver na segunda e por aí vai, certo? Então, só voltando, o primeiro critério para que a segunda forma normal seja atingida é confirmar a primeira. Então, a gente tem que verificar a atomicidade de todo o nosso projeto de banco de dados. Está tudo atômico, está tudo indivisível. Ok, partimos para a segunda forma normal, né? Então, nesse contexto do exemplo que eu citei, de dados pessoais com telefone, com endereço, você vai ter que quebrar seu banco em diversas tabelinhas, e essas tabelinhas vão se relacionar com a tabela principal, certo? Através de chave primária e chave estrangeira. Isso passa também muito pelo grau de abstração que você vai ter. Por exemplo, múltiplos telefones em um campo só, fica fácil de entender que há necessidade de se colocar uma nova tabela. Mas às vezes, o exemplo de endereço que eu acabei de citar, não. Às vezes o endereço, da forma como você vai armazenar um campo varchar, ele pode ser o suficiente. Porém, se você tem, por exemplo, só rua e bairro, né? Agora, se você tem informações mais detalhadas, nos quais você vai ter que segmentar, como por exemplo CEP, e utilizar esse CEP para alguma questão vinculada à entrega, logradouro, informações complementares, ponto de referência e etc. Aí você já tem um conjunto de dados muito grande, multivalorado. E nesse caso se faz necessário sim você voltar no seu database, segmentar, criar um campo de endereço, montar o esquema de chave primária, chave estrangeira com a tabela original. Então, voltando aqui para a segunda forma normal, confirmou que está na primeira forma normal, partimos para o próximo passo, que é identificar as dependências, que é o que? Localizar parciais em chaves compostas. E em seguida, separar atributos, que é mover parcialmente dependentes para a nova tabela. Tá? Então, resumindo, a segunda forma normal, a regra é o que? Deve estar na primeira forma normal e todo atributo não chave deve ser dependente funcional total da chave primária, certo? E aí o que é que a gente deve eliminar? Dependências parciais, situações onde um atributo depende apenas de parte de uma chave primária composta. Então, a dependência funcional que a gente conheceu aqui, ela é protagonista na segunda forma normal, tá? Então, se a gente tem um contexto aqui onde o número da matrícula e o número do aluno, a gente tem que uma é determinante e outra é dependente, não é? Você tem uma dependência funcional entre esses dois campos. Uma única matrícula se refere a apenas um aluno, tá? E a gente tem que fazer essa verificação aqui na segunda forma normal, para eliminar dependências parciais. Ok? A segunda forma normal aplica-se apenas às tabelas que possuem chaves primárias compostas, concatenadas. Tabelas com chaves simples já satisfazem automaticamente a segunda forma normal se estiverem na primeira forma normal. Tá? Então a preocupação que a gente vai ter após a primeira forma normal, que é a eliminação dos campos multivalorados, a gente vai verificar se em algumas tabelas existem chaves compostas. Se houverem, temos que verificar a questão das dependências, né? Onde todo atributo que não é chave deve ser dependente funcional total da chave primária, certo? E aí a gente tem a terceira forma normal, que é a independência transitiva. E como eu falei anteriormente, o primeiro critério para aplicar a terceira forma normal é o que? Estar na segunda forma normal, tá? Então deve estar
consequentemente, na primeira forma normal, na segunda forma normal. E nenhum atributo não chave pode ser dependente transitivo da chave primária. E aí o que é que a gente deve eliminar? Situações onde o atributo não chave identifica outro atributo não chave. E aqui um exemplo. Você tem uma chave primária e a dependência funcional com A. E B tem dependência funcional com A, né? Então você está criando uma dependência transitiva. Acaba indiretamente dizendo que há uma dependência funcional entre PK e B, nesse exemplo, né? Então a gente tem que eliminar situações como essa, nas quais a gente tenha um atributo que ele sirva, que ele é dependente em uma relação de dependência funcional e que ele é determinante em outra relação, certo? E um slogan prático, né, para memorizar essa situação: cada atributo deve representar um fato sobre a chave inteira e nada mais do que a chave, certo? Então a dependência funcional, ela continua com esse protagonismo aqui na terceira forma, mas no sentido dos papéis. Se um atributo ele é dependente em uma dependência funcional e em outra ele mesmo é o determinante, ele não atende à terceira forma normal, tá? Bom, então, resumindo aqui o passo a passo da normalização, né? Para a primeira forma normal, identifique grupos repetidos e valores não atômicos. Mova-os para as novas tabelas, garantindo que cada campo contém apenas um valor indivisível, certo? Então, essa aqui é a primeira forma normal. A segunda forma normal requer que esteja na primeira forma normal e em chaves compostas verifique se atributos dependem de apenas parte da chave. Se sim, mova-os para uma nova tabela com essa parte como chave primária. E a terceira forma normal tem que estar na primeira forma normal, tem que estar na segunda forma normal. Estou repetindo isso com certa frequência para vocês entenderem que existe uma relação entre essas etapas. Você não pode começar a normalizar direto na segunda etapa ou começar a normalizar direto na terceira etapa. Você tem que começar obrigatoriamente da primeira. E para além de verificar as etapas anteriores, na terceira forma normal você tem que verificar se os atributos dependem de outros campos que não são chaves, certo? Se sim, mova o determinante e seus dependentes para uma nova tabela separada, tá? Bom, então concluindo, a gente pode dizer, em termos de qualidade do projeto, que a normalização é o desempacotamento de informações isoladas em relações separadas para garantir a integridade e a consistência dos dados, certo? Existem outras formas normais, só que elas não são obrigatórias em projetos de banco de dados. Existe a FNBC, a quarta forma normal e a quinta forma normal, certo? E aí, pensando nesse contexto, vocês podem se aprofundar e, uma vez que chegam na terceira forma normal, vocês pesquisarem, se debruçarem sobre esse conteúdo teórico e entenderem como aplicar as demais formas normais. Porém, até a terceira normal resolve a vasta maioria dos problemas comerciais do dia a dia. E aí, um próximo passo seria aplicar a refatoração nas tabelas do seu projeto prático, né? Sendo que a primeira forma normal a gente já conversou e provavelmente já está bem sólido quanto a isso. Só que para aplicar as demais você vai precisar da primeira, então revisa a primeira forma normal, tenta aplicar a segunda forma e a terceira também, para garantir que seu projeto esteja em um estado ótimo, né? Na sua composição física e lógica, certo? Só lembrando que normalização não é apenas uma técnica, é uma filosofia de design que garante bancos de dados robustos, eficientes e livres de anomalias, tá? Então é isso, a normalização de dados, a gente trabalha com esse tipo de situação. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e todas e até a próxima.